Fala galera, meu nome é Jefferson Jordão, atualmente eu estou com 26 anos e eu estou fazendo esse vídeo para esclarecer coisas que muita gente que sofre com esse problema não tem a mínima noção de como se chama ou como tratar ele. Bem, eu já fui portador de prognatismo, que é o famoso queixão que o pessoal chama no colégio. E estou fazendo esse vídeo para te ajudar com esse problema. O que acontece? Muita gente não sabe como dar os primeiros passos para conseguir a cirurgia ortognática, que é a cirurgia para a correção desse tipo de problema. O que acontece? Existem 3 classes de oclusão, que é a classe 1, classe 2 e classe 3. A classe 1 seria a classe normal, seria a mordida normal, que a maior parte das pessoas tem. Existe a classe 2, que eu vou estar colocando a foto para você estar identificando. Existe a classe 3, que era a classe de oclusão que eu tinha, que é a mordida cuja mandíbula projetada para frente. Vou estar exibindo a foto também para você entender. Eu vou estar exibindo aqui, mostrando no meu molde. Eu sempre fiz como é mais ou menos o modelo das classes. Esse modelo aqui é o meu, que eu fiz por último. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Pronto. Uma pessoa com oclusão classe 1, que seria normal, tem esse tipo de mordida. Tá vendo? Seria a mordida normal. Pessoas que têm oclusão classe 2 têm o maxilar muito projetado para frente e a mandíbula mais ou menos assim, e a mandíbula projetada para trás. É o famoso, como o pessoal chama no colégio, bicudo ou dentuço, tanto faz. O meu tipo era o classe 3, que já é o contrário, já é a mandíbula projetada para frente, a maxila com a redução. Mas, na verdade, eu acho que é o mais comum entre os portadores de prognatismo. É mais ou menos assim, ó. É muito esquisito. Muitas pessoas têm dúvidas em que ocasião elas podem fazer a cirurgia. Pelo menos quem já tem conhecimento de que há uma cirurgia para esse tipo de problema, para a correção desse tipo de problema. O indicado para a pessoa ela realizar essa cirurgia após os 18 anos, que é quando a sua formação óssea já está concluída e não tem aumento, não tem mais o desenvolvimento de ossos, e ela está apta para realizar esse tipo de cirurgia. Claro que tem todos os exames, tem todo um processo que deve ser feito e que eu vou estar contando aqui para vocês ao longo do vídeo. A cirurgia ortognática não visa somente fazer a correção da mandíbula, do maxilar, como ela também pode fazer a correção do mento, que é o queixo em si, que é essa pontinha aqui do queixo. Tem muitas pessoas que têm a oclusão classe 1, a mordida perfeitamente normal, mas tem a ponta do queixo muito grande, e isso incomoda bastante. A cirurgia ortognática faz esse tipo de correção também. Como aconteceu comigo? Eu vim perceber que eu tinha prognatismo quando eu estava com faixa de 14 anos, mais ou menos, 13, 14 anos. Eu já percebia que minha estrutura facial não era semelhante, não era igual à das outras pessoas. E eu percebia isso e todo mundo olhava diferente para mim, as pessoas comentavam, falavam coisas e isso incomodava. Quem sofre com prognatismo, seja classe 2, classe 3, sabe o que é isso, sabe o que é aquele incômodo com a aparência, com a autoestima, os problemas para tirar foto e tudo mais. Aparentemente ela é genética em alguns casos, mas eu não sei se no meu caso foi porque eu não tenho um histórico de nenhum parente que tenha esse mesmo problema.
Hoje em dia, muitos amigos me perguntam: Jefferson, por que você resolveu fazer essa cirurgia? Era uma necessidade, era questão funcional, ou foi só estética? E eu respondo que foram os dois, tanto funcional quanto estética. Por quê? Na questão funcional, você não conseguir ter uma mordida encaixada, você não conseguir mastigar a comida direito, pode causar futuramente problemas gastrointestinais e problemas do estômago. E pelo lado estético, obviamente, que é o que mais afeta qualquer adolescente na escola, as piadinhas, as brincadeiras entre os colegas, entre as meninas principalmente, incomodava. Isso marcou bastante naquela época e isso me incomodou por muito tempo. Tanto que eu pesquisava na internet constantemente formas ou se existia de fato uma cirurgia para a correção desse tipo de problema. E foi numa dessas pesquisas que eu vi alguns vídeos no YouTube explicando sobre a cirurgia ortognática, que era uma cirurgia que fazia correção tanto de mandíbula quanto de maxila, mento. Entretanto, o valor era assustador, não estava, como eu posso dizer, dentro das minhas condições financeiras ou da minha família. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça e deixei o tempo passar. Eu tinha sim o plano de fazer um dia, mas eu não tinha condições no momento. No ano de 2015 eu comecei a trabalhar, concluí o meu curso técnico. Então eu tive a ideia de colocar aparelhos para corrigir um pouco da mordida, porque a distância entre a mordida inferior e a superior era muito grande. E como eu já tinha planos de futuramente, se eu tivesse condições, pagar uma cirurgia ortognática, eu fui até uma clínica aqui da cidade, muito conceituada. Comecei a fazer o acompanhamento com o Dr. Manuel, ortodontista, um dos melhores aqui da minha cidade, modéstia à parte. E na ocasião eu não coloquei aparelho tanto em cima como embaixo. Eu coloquei primeiramente em cima para corrigir a arcada superior, que os dentes eram muito inclinados para frente. Em compensação, a arcada inferior tinha os dentes muito inclinados para trás. Os dentes meio que tentavam se compensar. Aí eu falei para ele, conversei com ele, que a princípio eu não ia fazer a cirurgia nem nada, eu só queria fazer uma preparação para futuramente, quem sabe eu tivesse condições, eu fazer a cirurgia. Aí ele foi muito compreensivo, falou: não, tudo bem, cara, vamos aí, vamos botar o barco para andar, vamos fazer, se um dia você tiver condição, eu tô aqui. Foi assim que se procedeu. Eu coloquei o aparelho na parte de cima, entretanto a parte inferior continuou com os dentes tortos e isso não me incomodava, porque esteticamente eu já tinha melhorado um pouco. E em 2017, após 2 anos usando o aparelho, uma amiga minha falou que também queria fazer essa cirurgia e que ia procurar se tinha como fazer, se tinha como achar mais barato, se existia essa cirurgia que fosse paga pelo SUS e tudo mais. E aconteceu que de fato ela achou, ela conseguiu, ela era amiga de um dentista que ele era residente no Hospital Geral de Fortaleza. Nisso ela me informou que esse amigo dela tinha falado para ela que a cirurgia existia e que o SUS cobria a cirurgia e que eu poderia estar tentando fazer, que ela ia ver como era todo o processo e me avisava. E eu fiquei muito feliz, porque até então eu não tinha a mínima ideia se um dia eu ia fazer, eu só tinha aquele sonho de fazer essa cirurgia. E após alguns meses ela me informou que tinha conseguido, já tinha começado a fazer a preparação e que ia me indicar para ele. Me passou o telefone dele, eu liguei, conversei com ele e ele marcou uma avaliação lá. Eu moro em Crateús, no interior do estado do Ceará, e Fortaleza é praticamente do outro lado. Então eu tinha que me deslocar daqui até Fortaleza para poder fazer essa avaliação. Então, pessoal, se você tem esse problema, se você passa por isso, saiba que sim, cirurgia ortognática
gratuita existe pelo SUS, você pode fazer sim, e existe um passo a passo. Se a sua cidade não é uma capital, normalmente nos interior você encontra as UBS, que é as Unidades Básicas de Saúde, ou PSF, tanto faz. Você vai procurar marcar uma consulta, aqui a gente fala tirar uma ficha, com o dentista, para ele fazer uma avaliação em você, se for preciso. Ele vai te encaminhar para uma central de marcação, e nessa central vão fazer sua ficha e marcar uma avaliação no hospital que faz esse tipo de procedimento. E então você vai passar a fazer um acompanhamento, você vai ter que ir para a avaliação, você vai ter que fazer o acompanhamento com essa equipe de médicos. Normalmente eles vão requisitar que você comece a fazer o tratamento ortodôntico, colocar o aparelho, fazer os moldes, fazer radiografia, tirar os raios-x, fazer tudo certinho, porque dessa forma você vai poder dar início da forma correta. Eles vão te esclarecer se você pode ou não, se seu caso é ou não necessitado de fazer essa cirurgia, porque tem muitas pessoas que não gostam da sua face, mas em si não tem aquele problema. Mas se for o seu caso e for bem aparente que você tenha oclusão classe 2 ou classe 3, eles vão te esclarecer e vão te instruir ao que fazer. Então, eu comecei a fazer a preparação, já fui no meu ortodontista, conversei com ele, ele falou, não, cara, tudo bem, vamos lá. Ele colocou o aparelho na parte de baixo e eu comecei a fazer o acompanhamento. Na primeira avaliação que eu fui no HGF, que eu conversei com o Dr. Daniel, que é o cirurgião, dentista de lá, ele me contou como funciona o processo, que eu tenho que entrar numa fila e ficar fazendo o acompanhamento. No meu caso, eu teria que fazer as avaliações lá. E ele pediu que eu dissesse uma data específica para mim ficar indo, de 2 em 2 meses, mensalmente, ou de 3 em 3 meses. E como eu trabalhava, eu escolhi fazer o acompanhamento de 3 em 3 meses. E aqui ele sempre pedia, antes de ir para a avaliação, você prepara um molde. O molde é esse modelo, de gesso mesmo. O kit, você faz o kit ortodôntico só para começar a usar o aparelho, que também requer molde. Entretanto, o molde é a base que ele tira em todas as avaliações para ver como vai ser feito, se você está tendo evolução ou não na preparação. Então, no meu caso, foi mais por opção, 2 anos fazendo esse acompanhamento. Porque, embora a cirurgia seja disponibilizada gratuitamente, os exames, viagens, a preparação não é. É tudo por sua conta e risco. As manutenções do aparelho, extrações que você muito provavelmente vai ter que fazer, extrações dos sisos, tanto os terceiros como segundo molares, inferior e superior. E isso vai sair tudo do seu bolso. Entretanto, comparado ao valor de uma cirurgia ortognática que você teria que pagar a equipe, o anestesista, o leito, sairia muito caro. Em média, essa cirurgia pode variar entre 20, 40 até 60 mil em alguns casos. Então, comparado a esse valor, o que você paga com viagens, o que você paga com manutenções de aparelho, é um valor, pode-se dizer, desprezível, que não faz tanta diferença. Então, quando todo o processo já estava quase concluído, nesse ano, em 2019, eu já tinha a previsão de que estava próxima a minha cirurgia. O Dr. Daniel conversou comigo, o Dr. Jefferson, toda a equipe. Eles conversaram e explicaram, Jefferson, você já está na fila já há 2 anos, e se você morasse aqui na capital ou se você fizesse o acompanhamento com a gente mensalmente, você já teria feito, mas foi de sua escolha passar um tempo mais e tudo. Então você já está pronto para a cirurgia. É só você ver quando você está apto para fazer.
Foi então que eu comecei a fazer mesmo a preparação definitiva para a realização da cirurgia. Eu conversei com o meu patrão, disse que ia sair da empresa. Eu já tinha comunicado ele e tudo mais, ele já estava por dentro do assunto, da situação, e ele concordou. Ele foi extremamente compreensível, foi de acordo. Eu saí da empresa e então eles, na última avaliação que eu fui, eles passaram os últimos exames que você tem que fazer, o pré-operatório, que você vai comparecer a uma clínica que eles normalmente indicam, que é quem trabalha exatamente com esse tipo de exame para fazer a tomografia, novos raios-x, novos moldes, o modelo 3D da sua mordida, da arcada dentária, e tem também o molde em acrílico, que é um molde mais ou menos desse tamanho, que é usado para o momento da cirurgia, onde ele faz o encaixe dos seus dentes após a serragem do osso e a amarração dos brackets, para só então colocar as placas e os pinos para concluir a cirurgia. Desculpa, galera, pela mudança repentina de ambiente. Lá na praça, quando começou a escurecer, o movimento começou a aumentar. Uma galera chegou lá com a caixa de som, praticar ginástica, e adivinha onde eles foram ficar? Do meu lado. Enfim, voltando de onde eu tinha parado. Após fazer todos os exames requeridos pela equipe do HGF, a clínica dá uma data para você ir buscar os exames, ou ela mesma envia para o hospital, para a equipe médica. Após isso eu retornei para minha cidade e fiquei aguardando a ligação do HGF, da equipe, me prontificando da data, da cirurgia, da internação e tudo mais. E faltando algumas semanas, eu comecei a ficar ansioso, eu comecei a ficar preocupado, porque, querendo ou não, você sente que está chegando, é um sonho que você quer realizar, ao mesmo tempo é uma coisa nova, e você se assusta, você fica receoso, e eu fiquei ansioso, ficava preocupado, comecei a ter dificuldades para dormir e tudo mais, porém eu não poderia dar para trás. Começou a vir pensamentos de desistir, eu não consigo. Entretanto, eu sabia que não poderia dar força para essa ansiedade, para essa preocupação e me deixar levar. E conforme a data foi se aproximando, a ansiedade foi aumentando e eu comecei realmente considerar a possibilidade de não fazer, porque você começa a ficar com medo de dar algum problema, você fica receoso, você começa a pesquisar sobre recuperação, sobre a cirurgia, e eu deixo uma dica aqui para vocês, galera. Não, escutem aqui, ó, não vejam vídeos de cirurgia antes da cirurgia, porque isso pode te deixar mais ansioso. Eu já tinha consciência disso, então eu não via. Eu tinha noção, porque no YouTube, querendo ou não, tem aqueles vídeos simulados mostrando como vai ser a cirurgia, entretanto, não tem sangue, não tem todo o processo cirúrgico como ele será de fato. Eu já tinha visto em outro canal também uma pessoa recomendando isso. Então não arrisquem, porque vocês podem ficar com medo. Então eu comecei a ficar preocupado e eu conversei com a equipe, expliquei pro Dr. Jefferson, que é um dos membros da equipe, e ele falou, cara, independente se tu quer ou não fazer, vem, a gente vai fazer uma avaliação e aqui eu te explico tudo como vai ser a cirurgia, como é que vai ser o pós, para você ficar por dentro. Porque eu já estava dizendo para ele, né, cara, eu não sei, eu estou inseguro, talvez eu não consiga fazer, mas ele não deixou de desistir. Que na minha cidade também eu faço acompanhamento com o meu ortodontista, e na semana que antecedeu a cirurgia, quando eu recebi a ligação do Dr. Jefferson, ele falou, cara, semana que vem muito provavelmente será a sua cirurgia, você começa a se preparar,
ver aí como é que vai ficar, como é que você vai fazer, onde você vai ficar. E, graças a Deus, minha mãe já mora em Fortaleza e eu ia ficar na casa dela, obviamente. Eu não tinha com o que me preocupar. Então, após essa situação, eu conversei com o meu ortodontista, falei para ele que o Dr. Jefferson tinha ligado para mim, que tinha falado que a minha cirurgia ia ficar para aquela semana e que eu já deveria colocar o aparelho especial, que é onde será feita a amarração após a cirurgia. Então, nesse momento, a ansiedade bateu forte. No dia que foi para colocar esse aparelho, eu comecei a não querer. E toda aquela ansiedade vindo, aí eu falei, não, eu não vou colocar. A gente foi na clínica lá, eu conversei com o Dr. Manuel, e ele me deu uma força, cara, que não tem... é sem precedentes. Eu tinha dito pra ele, eu tinha explicado como eu estava me sentindo, os medos que eu tinha da recuperação, do pós-cirúrgico, e ele foi bem sincero, porém ele foi muito lúcido ao me explicar a situação. Ele disse, cara, tu tá ansioso, tu tá assustado, é normal, é uma cirurgia que, querendo ou não, mexe com a estética da pessoa, tem todo o procedimento, mas não é uma coisa do outro mundo, todo mundo passa por esse medo, por esse receio, antes de qualquer cirurgia, não é só você. E eu recomendo que você não desista, porque você já está fazendo acompanhamento comigo há 4 anos, entendeu? Você estava muito feliz, estava muito focado e determinado para fazer essa cirurgia, e agora que está a 1 semana de você realizar seu sonho, você vai desistir? E aquilo ficou na minha cabeça e naquela hora eu falei, não dá, eu vou enfrentar. E eu fui para a avaliação com o Dr. Jefferson no HGF, mas com o coração apertado. Só que lá na avaliação ele explicou todo o processo, porque eu estava com muita coisa na cabeça, imaginando que o pós-operatório era uma coisa do outro mundo e não era. Ele falou, cara, qual é teu medo? O que é que te assusta? O que é que está te deixando ansioso? Eu expliquei. Eu tenho um receio da anestesia geral, não sei o que pode acontecer um acidente durante a cirurgia, e como vai ser o pós, eu vou ficar sem comer muito tempo, e eu não vou poder fazer isso e fazer aquilo. Ele falou, não, cara, calma aí, vamos lá. Eu não sei como você colocou isso na sua cabeça, mas não é bem assim. A gente vai marcar o dia para você se internar. No dia seguinte, você vai realizar a cirurgia com a nossa equipe. Você vai ser retirado do seu leito, levado para a sala de cirurgia, anestesiado, a gente dá anestesia geral, você vai dormir, a gente vai fazer todo o processo e depois disso você vai ser direcionado para a sala de recuperação, lá você vai ficar algumas horas, quando você acordar, você é levado de volta para o leito. Essa questão das dores, preocupação, não precisa se preocupar, que a anestesia local, como o pessoal chama de parestesia, tem um tempo de duração. Então o osso fica dormente bastante tempo após a cirurgia, né? Aquela coisa de 1, 2, 3 dias, não. Fica bastante tempo dormente. Então, nisso eu já fiquei mais aliviado, já sabia que não ia sentir dor. E ele falou, você vai tomar os remédios anti-inflamatórios, vai tomar todos os remédios necessários para a recuperação. Não precisa se preocupar com isso. Você só não vai poder fazer esforço físico, não vai poder tomar sol e não vai poder se alimentar com alimentos sólidos. Só isso. Porque você vai colocar as ligas e tudo mais. Então isso já deu uma tranquilizada em mim, que eu já queria que a cirurgia fosse no dia seguinte. Então, minha tia me acompanhou até o hospital, que ela ia me ajudar na recuperação. Entretanto, quando a gente foi fazer a internação, aconteceu um imprevisto e eu não pude me operar naquela data. Então ficou para a semana posterior. Aí eu voltei para minha cidade, mas aqui eu já fiquei mais tranquilo, já estava tudo na paz. Então, 1 semana depois ele marcou, cara, apareceu aí a vaga, tal dia ia operar um rapaz, mas aconteceu uma coisa com ele. E ele falou, aconteceu isso e tal, e o Renato não vai poder operar. Você teria condições de vir para internar na quinta e operar na sexta? Eu falei, claro, sem problemas. Comprei minha passagem, fui para lá correndo. Então, eu me internei. No dia seguinte, a minha cirurgia ficou marcada para as 13 horas. E
Eu fiquei lá tranquilo, na sala esperando, na sala de espera, depois eles vêm me buscar, me levam para a sala de cirurgia. Quando eu cheguei lá, cara, a sala é enorme, é uma sala enorme, eu fiquei impressionado com os equipamentos, eu nunca tinha visto nenhum equipamento daquele na minha vida, exceto a mesa, né, que a gente se deita e tudo mais. Mas toda a equipe lá, conversando, super desinibida, eu falei com o doutor Daniel, cumprimentei ele, cumprimentei a equipe. O doutor Daniel é o cirurgião, viu? O cara se garante. Eu não poupo elogios em relação ao doutor Daniel. E ele pegou, vamos lá, cara? Eu falei, vamos. Deitei. A moça colocou a máscara em mim. Eu nem lembro, sinceramente, eu nem lembro se ela mandou contar. O pessoal disse que tem essa história de, conta até 10. Aí quando chega no 5 você apaga. Eu nem lembro. Eu sei que ela colocou a máscara em mim, apaguei. Aí quando eu acordei, eu já estava na sala de recuperação, acho que já tinha se passado umas 5 horas, a minha cirurgia durou 3 horas. Normalmente leva um pouco mais de tempo, varia de situação para situação. Acho que eu fiquei mais umas 2 ou 3 horas na sala de recuperação até acordar. Quando eu acordei, eu estava totalmente atordoado, eu nem sabia onde é que eu estava. Eu tentava me levantar e as enfermeiras me segurando, não, você não pode se levantar, e eu sem saber o que tinha acontecido, e aí foi que eu comecei a sentir aquela sensação esquisita no rosto. Aí foi que eu me toquei. Aí a moça disse, pronto, agora que você já acordou, vamos levar você pro leito. No meio do caminho tava lá minha tia e minha mãe me esperando. Foi engraçado a cara da minha mãe. Nossa, Jefferson, você tá muito diferente, seu nariz tá diferente. Eu vou colocar até umas fotos aí pra você ver como era o antes e o depois. E nisso, após chegar no leito, passou todo o procedimento normal. Tive alguns contratempos, mas foi tudo normal. Não aconteceu nada demais e... Na manhã seguinte, a doutora Marília foi lá saber como é que eu estava, conversou comigo, me explicou todo o procedimento, como eu deveria fazer as higienizações e tudo mais, explicou como é que eu ia estar, meio debilitado. Mas é um processo comum, pessoal, não tem tanta, né, coisa de outro mundo, não. Antes de eu ter alta, eu fui mandado para a tomografia, fazer uma tomografia novamente, ver como é que estava a situação. E após isso eu recebi alta. Mas tudo bem, eu fui para casa. E, sinceramente, a primeira semana é a mais difícil, porque você está com o rosto todo dormente, essa área aqui, ó, fica toda dormente, essa área aqui do pescoço, bem inchado. Eles não fazem cortes por fora, não, é tudo por dentro, cortes na parte superior, na parte de dentro da gengiva, e eles fazem todos os cortes e as serragens por dentro, então não fica cicatriz, não fica nada, é perfeito o processo. O lado bom, você não vai sentir dor. Os ossos da face ficam adormecidos, a própria face fica adormecida, os músculos, você não sente nada, eu não sentia nada. E em casa, eu tive certa dificuldade porque o Dr. Jefferson já tinha colocado as ligas para sustentar, para manter a boca fechada. Você não pode abrir a boca, além dos limites da liga, mas o recomendado é você não abrir nem forçar de forma alguma a liga. Se você fizer muito esforço, pode acabar rompendo. Eu tomei bastante carão do Dr. Daniel por causa disso, porque às vezes eu ficava forçando um pouco a abertura da boca para tomar os remédios, e ele ficava pegando no meu pé. Cara, não faz isso. Se isso aí descolar, a gente vai ter que te jogar de novo na sala de cirurgia para operar tudo de novo. E isso era um pouco preocupante, mas segui com a recuperação. Você vai ter um pouco de dificuldade para dormir, a higienização bucal dói um pouco porque está ponteado sua boca, então ele recomenda que você compre a escova infantil para você fazer as escovações devagar, mas querendo ou não, você sempre vai acertar a escova em alguma parte que está bem sensível. Embora fique dormente, onde está ponteado ainda dói. Então você não pode escovar com força, nem forçar nada. Você faz pequenas escovações, você não vai fazer uso de pasta, você vai usar uma espécie de enxaguante bucal, onde você coloca num copinho, coloca a escova dentro e vai fazendo a higienização. Aí depois você cospe, enxagua a boca, processo normal. Com o tempo isso vai melhorando. O sangramento do nariz também é uma coisa bem chata, porque qualquer força que você faz para levantar da cama, sangra o seu nariz. Vai no banheiro, sangra o nariz. Vai tomar banho, sangra o nariz. Tudo sangra o nariz. Mas não é aquela coisa de jorrar sangue, não. É ficar escorrendo sangue. É uma coisa irritante. Mas você tá ali, sempre vai estar sempre limpando o nariz. Na hora de dormir, vai tomar os remédios certinho, então você vai conseguir dormir.
vai ser um pouco incômodo, porque querendo ou não, você fica querendo abrir a boca e tudo mais, mas você se adapta à situação. Eu ficava, sempre que eu estava dormindo, eu lembro que eu ficava dando aquelas mordidinhas bem, só para me perceber, porque eu não tinha sensibilidade do osso, então eu não tinha noção de força, se eu estava fazendo força ou não. Então eu ficava só dando pequenas mordidinhas para ter uma noção de já começar a me adaptar com a nova mordida. E após uma semana o sangramento diminui, já suas vias aéreas já começam a desobstruir, você já começa a respirar melhor. E nisso já melhora a sua qualidade de vida bastante. Seu rosto ainda vai ficar bem inchado. E resumindo, pessoal, o inchaço leva até 3 meses para diminuir quase que totalmente. No primeiro mês ele some 90%. 90% do inchaço some no primeiro mês. Já no segundo e terceiro ele vai sumindo mais aos poucos. Eu já tô com um pouco mais de 3 meses e vocês podem ver, não tem mais... eu não percebo, mas deve ter ainda algum inchaço, mas eu não percebo. E nisso é tranquilo. Você vai fazer fisioterapia, o hospital te encaminha para um centro. No meu caso foi a Estácio. Eu fui para a Estácio, lá eles têm um projeto que eles fazem fisioterapia gratuita para ir treinando os residentes, os futuros formandos. E nisso você não precisa pagar nada, você só comparece lá, dá o nome e fica indo. Uma sessão na semana. Quanto à questão das avaliações. No primeiro mês você tem que fazer avaliação com a equipe semanalmente. Aí depois do primeiro mês as avaliações passam a ser de 15 em 15 dias. Aí eu tinha que voltar para minha cidade, aí em 15 dias eu voltava para Fortaleza. Aí depois vai ser de 1 em 1 mês, de 3 em 3 meses, aí de 6 em 6, de 1 em 1, até que encerra. Mas, no geral, foi tudo tranquilo, foi tudo bem. Hoje eu agradeço a equipe do HGF que me operou, o Dr. Jefferson, o Dr. Daniel Facol principalmente, a doutora Marília, o Dr. Lucas, deixa eu ver quem mais, o Dr. Jander, que foi um dos que fez o meu acompanhamento no começo, foi quem estava presente na minha primeira avaliação no HGF, Dr. Felipe. Também agradeço novamente o meu ortodontista, o Dr. Manuel, agradecer minha família, minha tia que esteve comigo naquele momento, minha avó que me deu muito apoio, meu pai, minha mãe. E eu só tenho a agradecer. Eu fiquei muito feliz com o resultado, hoje eu tenho o sorriso que eu queria. Hoje eu posso dar aquele sorriso sem nenhum receio, sem nenhuma preocupação, sem o medo das piadinhas, sem o medo dos cochichos, das risadinhas, sabe como é aquela sensação? Então, isso é maravilhoso. E primeiramente agradecer a Deus, né? A gente não pode deixar o Senhor de lado. Foi Ele que permitiu, ao pessoal da igreja do meu pai, que esteve orando por mim, todo mundo que me deu apoio. E é isso, pessoal. Eu vou deixar na descrição um link de um artigo que fala sobre cirurgia ortognática, sobre os tipos, sobre quem pode, quem não pode fazer, sobre o processo, o tratamento, como conseguir, porque lá ele também esclarece. Mas é isso, pessoal. Deixar aí embaixo nos comentários o que você achou do vídeo, o que você gostaria de ver no próximo vídeo, as dúvidas principalmente, porque tem muita coisa que eu não consegui falar. Até a próxima!